Ordens da Ajuda, Bert Hellinger 124 Apêndice Ordens da Ajuda, Bert Hellinger 125 As constelações familiares como filosofia aplicada palestra proferida no Congresso Regional em Garmisch-Partenkirchen. Fevereiro de 2004 As constelações familiares como psicoterapia Gostaria de dizer como as constelações familiares se desenvolveram e como continuam a se desenvolver, segundo a minha experiência. No início, as constelações familiares eram, no fundo, uma forma de psicoterapia. Portanto, nós as oferecíamos no contexto da psicoterapia para pessoas que procuravam psicoterapia. Frequentemente eram pessoas que estavam doentes de corpo e alma. As constelações familiares as ajudaram. A postura que tínhamos era a do treinamento psicoterápico, na qual tínhamos sido treinados e para o qual estávamos direcionados. No início, isso marcou muito as constelações familiares. Qual era a postura? Era a ideia de que aqui está um cliente, um necessitado e ali um terapeuta que foi treinado em determinados métodos e agora conhece as constelações familiares e utiliza no sentido da psicoterapia. E, na verdade, não era terapia individual, porque aqueles que se utilizavam das constelações já tinham ultrapassado esse momento. As constelações familiares se desenvolveram no contexto da terapia familiar. Como terapeutas, fizemos algo seguindo aquilo para o qual tínhamos sido treinados. E estávamos treinados a fazer algo. Constelávamos as famílias dessa forma também. Nós deixávamos que os clientes escolhessem representantes e deixávamos que eles os constelassem, então lhes referíamos segundo as nossas ideias e também o que tínhamos aprendido sobre as ordens de relacionamentos e procurávamos uma solução. Primeiro olhávamos para o problema e então procurávamos a solução. Isso trouxe muita bênção. Ir como a alma então ficou óbvio que os representantes são muito mais importantes do que imaginamos, no início. Revelou-se que eles estavam em contato direto com um campo maior e trouxeram algo-los, simplesmente porque se deixaram levar pelos movimentos que os impulsionavam, por aquilo que ia além daquilo que no início descobrimos sobre as ordens do amor. De repente fomos confrontados com situações totalmente diferentes e com outros movimentos. Portanto, deixamo-nos conduzir cada vez mais por esses movimentos, que contradisseram muitas vezes as nossas ideias. Então alguns tentaram interrompê-los, ao invés de esperar por aquilo que se mostrava, interferiam. Foi necessário um certo tempo até que vi, agora falo de mim, que se eu suporto que é necessário esperar e me exponho ao que se mostra, chegamos a uma profundidade que vai muito além da psicoterapia. Aqui somos levados de repente a entrar em contato com poderes fatais, perante os quais falhamos. De repente vemos, por exemplo, que alguém se sente atraído inexoravelmente para a morte. Ou alguém sente que precisa morrer. Com quais métodos que aprendemos na psicoterapia podemos, então, fazer algo aqui? Podemos realmente fazer algo? Ou a que ajuda chega a um limite onde exultar se torna importante? E onde a ajuda real começa, quando deixamos de agir? Uma outra força assumiu aqui a liderança. Eu me deixo levar por essa força e, de repente, sei se devo fazer algo ou que devo fazer, mesmo se no início, algumas vezes, pareça ser absurdo. Mas eu vou com esse movimento e então resulta algo que nunca poderia ter previsto antes. Portanto, isso vai além do contexto da terapia familiar e, por fim, da psicoterapia. Portanto, o que começou com as constelações familiares tornou-se um ir como a alma. Qual alma? Não a própria, não a do cliente, não a do representante, mas uma alma que atua em todos da mesma maneira. Se entrarmos em sintonia com essa alma, ficamos seguros. Nós permanecemos parados perante algo impalpável, e o impalpável fica de repente palpável no resultado. Ir como espírito como tudo na vida, nada fica parado. Eu já havia pensado que, como ir como a alma, o desenvolvimento teria atingido o seu final, talvez. Mas não é assim. De repente percebi que as experiências que tivemos com as constelações familiares e com os movimentos da alma conduziram a conhecimentos bem mais abrangentes do que havíamos imaginado até então, e que esses conhecimentos necessitam de uma ação que também vai além daquilo que eu havia imaginado sobre o que será o bom certo. O que é agora? Vou agora como espírito, para além das constelações familiares e do ir como a alma.
De repente esse trabalho se torna filosofia aplicada. Ao invés de olharmos para sentimentos, aquilo que percebemos através do sentimento, agora o espírito Temazua exige outras maneiras de ação totalmente diferentes aos do ir como a alma. Vou esclarecer com um exemplo. Um cliente reclama de seus pais ou reclama do que ele ou ela vivenciou de ordens da ajuda, Bert Hellinger 126 ruim na sua infância. Originalmente tínhamos pena desse cliente e pensávamos, vamos ajudá-lo. Mas se penso filosoficamente, através do espírito, não existe nada de ruim. Isso não pode existir. Se atrás de tudo atua uma força criativa, não existe nada que possa contradizer isso. Portanto, agora olho filosoficamente para essa situação e exijo do cliente que ele também veja a sua situação filosoficamente e que diga, não importa o que tenha sido, obrigado. Tomo isso como uma força. Eu tomo esses pais como pais especiais, que me dão forças especiais e essenciais para a minha vida. De repente, tudo o que aconteceu se transfigura. Fica precioso. Como o terapeuta se comporta então? Ele já não é mais um terapeuta, é agora, na verdade, um filósofo. Ele não tem nenhum pesar. Pelo contrário, concorda também com aquilo que é ou que foi. Com isso são liberadas forças que ultrapassam a psicoterapia. Vamos tomar os pais como exemplo. Observando filosoficamente, todos os pais são perfeitos. A simples observação já mostra que aquilo que fez com que os pais se tornassem pais o fez perfeitamente, sem qualquer redução. Portanto, eles merecem um respeito mais profundo, porque dessa forma servirá má vida. Portanto, filosoficamente, como filósofo, tomo esses pais como Deus, não importando o que isso signifique, sem diferenciação em meu coração. De repente estou num nível totalmente diferente, aí, não chegou a nenhum final. Quando mostrar aqui, então, o meu trabalho, irei sobretudo como espírito. É uma oportunidade para vocês receberem esse tipo de procedimento e experimentar o que estão capacitados e prontos para ir com ele. Contudo, não existe nada perfeito. Tudo nesse caminho, as constelações familiares como eram meus movimentos da alma são preciosos da mesma forma, pertencem todos a esse mesmo movimento. Quem se deixou conduzir por eles e abriu seu coração para isso sabe gente que deve crescer. Através desse trabalho somos obrigados a crescer internamente. Com isso fica evidente que aqui não se trata mais apenas de uma cura ou solução de problemas. No final, trata-se da vida em sua multiplicidade. O que fazemos servir à vida, como ela quer se desenvolver por si mesma. As ordens do Espírito quando fazemos as constelações familiares nos deixamos dirigir por aquilo que é vivenciável. Partindo de nossa experiência, reconhecemos também determinados padrões de relacionamentos. As constelações familiares têm a ver com relacionamentos. Com elas, fica evidente que os relacionamentos seguem determinadas ordens, assim como o corpo segue determinadas ordens para que continue saudável. Nós concordamos com essas ordens e nos comportamos de maneira correspondente. Entretanto, de onde vêm essas ordens? Do corpo? Não. Da alma? Também não. Pois a ordem segue, também, determinadas ordens. Portanto, deve existir algo que vem antes das ordens que as determina. Então existe o espírito humano. Entretanto, ele também segue ordens. Immanuel Kant, cujo dia da morte está se aproximando, descreveu as ordens do pensamento. Nós só podemos pensar dentro de determinadas ordens. Kant as denomina categorias. As categorias de espaço e tempo ou de causa e efeito nos são pré-estabelecidas. Só podemos pensar dentro dessas categorias. A lógica também segue regularidades que nos são pré-estabelecidas. Portanto, também o nosso espírito, embora sobrepuje e ultrapasse a alma, segue determinadas ordens. Contudo, deve existir ainda algo que determina essas ordens. Se eu observo o mundo filosoficamente, então tudo está em movimento, nada está parado. Existe então atrás de todos os movimentos, por assim dizer, um movimento original que determina e mantém os movimentos em andamento.
Um movimento original que talvez, agora estou sendo ousado, também movimenta. É uma força original criativa. Criativo significa que algo está em movimento. Algo estático não pode ser criativo, somente algo em movimento. É essa a força original que determina as ordens. Agora é estranho que, quando olhamos para os movimentos da alma, vemos que neles, de repente, algo que não está em ordem se mostra. Não está em ordem, não no sentido daquilo que sabemos sobre as ordens. Neles, algo criativo às vezes cria de repente uma nova ordem. Se acompanhamos esse movimento da alma, chegamos a uma conexão com o espírito evos como o movimento do espírito. Isso seria que o importante. A filosofia aqui não é certamente aquela filosofia que assombra a cabeça de muitos, como se fosse o Mordes da Ajuda, Bert Hellinger 127 Fantasma. Eu olho para a filosofia em seu sentido original. O que os filósofos fizeram originariamente? Eles olharam independentes para o mundo como ele aparece, contra as ideias de sua época, contra os métodos de sua época, contra os mitos de sua época, contra as crenças de sua época. Sem preconceitos e principalmente sem medo. E com isso chegaram a novos conhecimentos. Por isso esses conhecimentos se confirmaram na ação e no efeito. Um conhecimento que não conduz à ação e não se confirma na ação, é vazio. A filosofia originária completa está totalmente a serviço da vida. Tomemos agora Heráclides, certamente um dos bem grandes. Ele diz frase simples e de efeito abrangente, se nós as percebemos, realmente. Por exemplo, a frase, tudo flui. O que isso pode significar? Expliquei um pouco como exemplo do desenvolvimento das constelações familiares. Ou a frase, ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Por exemplo, ninguém faz a mesma constelação duas vezes. Isso não existe. Isso significa também que não importa o que uma pessoa aprendeu das constelações familiares, no caso concreto isso vai ajudá-la pouco, porque o que ela observou antes e percebeu continua fluindo. Portanto, dessa frase simples e desse conhecimento simples decorrem consequências abrangentes. Aqui também faz parte a frase que para muitos é chocante, a guerra é o pai de todas as coisas. Sem guerra não há progresso. Isso destrói, por exemplo, determinadas ideias sobre Deus. Também destrói as metas sublimes de muitos que querem salvar o mundo. Quando percebemos, de repente, que estas frases também são instruções para a ação, nos comportamos de um modo totalmente diferente. Por exemplo, também em face a críticas. No início trabalhamos com as constelações familiares novas descobertas sem pensar muito sobre elas. Mas, as experiências que coletamos com as constelações familiares nos mostraram que o mundo é diferente daquilo que pensávamos. Por exemplo, veio à tona, através das constelações familiares, que um sistema tem uma instância condutora comum, não importa como denominemos isso. Por exemplo, como uma consciência comum ou como uma alma comum ou como um campo mórfico. Logo que tenhamos visto isso, precisamos pensar de maneira diferente. Por exemplo, precisamos pensar de maneira diferente sobre a consciência e agir também de maneira correspondente. O que isso significa, agora, para nossa ação presente? Se penso filosoficamente vejo realmente que tudo é dirigido por uma outra força, perante essa força não existem nem bons ou maus. Essa diferenciação fica suprimida. Portanto, a ajuda tem êxito aqui se eu deixo o julgamento. Eu o deixo devido à compreensão filosófica. Quando, por exemplo, uma cliente conta, fui estuprada ou sou vítima de abuso, imediatamente somos tentados a tomar partido e ficar de um lado e ir contra o outro. Então não poderemos mais ajudar. Mas se eu vou como espírito, então vejo os assim denominados agressores no mesmo nível das assim denominadas vítimas. Eu os vejo como seres humanos do mesmo tipo. De origens diferentes, emaranhamentos diferentes, mas com o mesmo direito. Se, então, no momento em que escuto isso me recolher dou a cada um dos atingidos um lugar em meu coração, de modo igual, estou conectado como o espírito recebo compreensões e força que levam adiante. Acontece que,
Atualmente, as constelações familiares é aquilo que se desenvolveu de la étacado. Atacado por aqueles que diferenciam entre agressores e vítimas, que querem, por exemplo, que se persigam os agressores, tornando-se em suas almas, eles mesmos, assassinos. Não é tão fácil suportar tais investidas. Contudo, se eu utilizo essa compreensão também em relação a eles, eu também os tomo em meu coração. Também eles estão no espírito. O que eu faço, agindo, é ir como o espírito. Aqui está o futuro. Aqui está aquilo que reconcilia e aquilo que leva a vida adiante. A reconciliação no espírito. Vou fazer uma pequena meditação. Vocês podem fechar os olhos. Primeiro, centrem-se. Quando a alma sofre, onde é que a sentimos no corpo? Nós nos deixaremos conduzir pelo sofrimento da alma para o lugar do corpo, que sofre também. Então vamos como a alma para dentro desse lugar, tornamos uma unidade com ela e tentamos verificar e sentir em que direção ela olha, talvez também para que pessoas ela olha. Talvez uma pessoa para com a qual sentimos culpa ou uma pessoa que foi expulsa ou, ainda, uma pessoa com a qual estamos zangados. Então olhamos em nosso espírito para essa pessoa com amor. Nós esperamos a dádiva que nos é presenteada por essa pessoa ou por essa situação. E tomamos isso em nosso corpo ou em nossa alma. Ordens da ajuda, Bert Hellinger 128 Filosofia aplicada, Relações de ajuda Ordens da ajuda Bert Hellinger a nova obra fundamental de Bert Hellinger. Apoiar e ajudar-se mutuamente em um elemento sustentador das relações humanas. É um aspecto central no âmbito do trabalho psicossocial. Bert Hellinger salienta neste livro as ordens básicas da ajuda. Elas dizem respeito não somente ao dar e tomar entre pais e filhos, mas também uma ajuda profissional na psicoterapia ou no trabalho de assistência social. A ajuda pode ter êxito mais facilmente quando essas ordens são respeitadas. Neste livro de treinamento, Hellinger esclarece as condições básicas da ajuda, confronta as ordens da ajuda com as 10 ordens correspondentes e mostrar, através de inúmeros exemplos, as consequências resultantes para os ajudantes e para os que procuram ajuda. Assim fica evidente que as constelações familiares e o trabalho com os movimentos da alma se diferenciam das outras formas de psicoterapia e de aconselhamento, sobretudo na postura do ajudante. Ordens da Ajuda é um livro revolucionário com todas as suas consequências e mostra as constelações familiares e o desenvolvimento atual.